Vamos para a palavra, meia hora eu tenho, gente. Vamos lá, vamos ver o que dá para falar. O corpo de Cristo, amém? Amém? Então, acabamos de ver aqui pessoas, né, que ontem, simbolicamente, foram inseridas no corpo de Cristo, né? E a gente já vem falando algumas coisas, numa série de mensagens, eu não sei até onde eu vou conseguir hoje, mas não tem problema, até onde eu chegar a gente para no horário, e semana que vem a gente continua, o bom de pregar em série. É isso, eu já falei algumas coisas importantes, vou te relembrar aqui algumas coisas, porque já tem 2 semanas que a gente não fala sobre o tema, né? Uma foi a semana da ceia, né? E a outra foi a semana passada, que o Espírito Santo ele conduziu da maneira dele. A gente falou aqui sobre o batismo, né? Que também tem tudo a ver com o corpo de Cristo. Amém? Então, hoje a gente vai voltar para a série, mas eu quero voltar a relembrar algumas coisas daquilo que a gente falou, né? Na última aula que nós falamos sobre o corpo de Cristo, a gente estava falando sobre a consciência e a autoridade no corpo. Então, deixa eu te dizer, o corpo de Cristo, olha aqui para mim, agora é aquele momento, já sabe, né? Não conversa comigo. Agora é aquele momento. Quem estiver em pé, que não precisa ficar em pé, sentadinho. Prestando atenção na palavra, é assim que a gente adora a Deus. Na hora do louvor, a gente adora adorando. Com o nosso corpo dançando, pode pular, pode rodar. É a hora do louvor, da tua adoração. Na hora dos dízimos e ofertas, a gente adora ofertando. Na hora da palavra, a gente adora escutando. De maneira que todos os momentos do culto são importantes e é tudo expressão da nossa adoração em relação ao nosso Deus. Amém, queridos? Então preste atenção. Então a gente vem falando sobre isso. Quanto mais eu cresço na consciência de que eu sou corpo de Cristo, mais eu vou me movimentar segundo a ordem do cabeça, que é Ele mesmo. Então o corpo de Cristo não é uma doutrina somente que a gente precisa aprender, mas é uma experiência que a gente precisa viver no nosso dia a dia. Então foi isso que eu falei com você aqui, ó. Deus, ele não é... Me dá um pouquinho de ganho aqui, por favor. A minha voz está ficando cansada. Deus não é um conceito, obrigado, a ser aprendido, mas é uma experiência a ser vivida. De maneira que Deus é uma pessoa, e eu e você precisamos ter experiência com Ele. E sabe o que é o legal disso, queridos? Que isso não se resume a vir para a igreja. Você pode ter experiência com a pessoa de Deus todos os dias na tua vida. Foi para isso que nós fomos chamados. É lógico que a gente se reúne como igreja e como corpo para receber instrução, para adorar a Deus. Não é gostoso, sim ou não? Eu estava até meditando sobre isso há uns 2 dias atrás, falei isso ontem lá no batismo, que eu estava meditando, poxa, todo culto depois do batismo a atmosfera é diferente, sim ou não? Você percebe isso ou só eu? Uma atmosfera diferente. Como hoje. Porque teve batismo ontem. Aí eu fiquei pensando, né? A gente sempre pensou, eu sempre pensei assim, que era por causa do batismo. Por causa de vidas que se renderam ao Senhor e tal. Então a galera estava... Não é. Sabe por quê que o culto após o batismo é nessa atmosfera? Você sabe? Porque nós passamos o dia inteiro em comunhão ontem. A gente foi chamado para viver em comunhão, queridos. Em comunidade. Pastor Hélio diz que essa comunhão é que gera um grude na gente, sabe? Aquele grude da gente querer ficar um perto do outro, da gente amar, da gente suportar as imperfeições, essa comunhão ficar perto. Cara, eu sempre tive isso no meu coração, ficar perto de pessoas. Sempre tive. Eu gosto disso, gosto de estar perto de gente, eu gosto de gente. Sabe, isso, cara, gera em nós um grude. Vai gerando em nós essa atmosfera que você viu aqui. Então, por que é nosso culto depois do batismo essa atmosfera? Porque a gente chega aqui no domingo pela manhã, após o sábado do batismo, a gente chega um só. Pela comunhão que nós tivemos ontem, o dia animado que nós passamos, amém? Então é isso, então Deus é uma experiência que a gente vive todo dia. Não é um conceito, não se resume a você estar na igreja, ouvir ao culto, se resume a você viver a nova criatura todo dia, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, você precisa ter uma vida de experiência e de comunhão com Deus. Ei, o véu do templo se rasgou, você não depende de pastor para ter comunhão com Deus. Não depende mesmo, cara. Você é filho. Você não cantou hoje? Eu sou filho. Se você é filho, tenha comunhão com seu pai. Então Deus é uma experiência que a gente precisa viver. A gente já vem falando isso. E eu preciso crescer nessa consciência. Olha só, quando tenho plena consciência de que sou o corpo de Cristo, entendo o meu papel e a autoridade que vem do... É isso.
Se eu tenho consciência que eu sou corpo, eu entendo que eu estou submisso à autoridade da cabeça. E eu cresço na consciência disso à medida que eu me relaciono com a cabeça. Quanto mais relacionamento com Deus, mais consciência de que eu sou corpo de Cristo. Vou repetir. Essa é uma boa frase para você anotar. Quanto mais relacionamento com Deus, mais consciência eu tenho de que eu sou corpo de Cristo. É assim que a gente cresce nessa consciência. Exatamente isso, olha. Como corpo de Cristo, é exatamente através de nós que Ele exercerá domínio e governo sobre todas as coisas. Amém? A gente falou sobre isso. Cristo realizou uma obra e espera que eu e você, que nós, nos posicionemos com base na obra que Ele realizou. Né? Isso aqui foi quando a gente leu aquele texto que Ele espera que os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Ora, esses mesmos inimigos que Ele derrotou na cruz, que já foi colocado debaixo dos pés de Cristo, eu só quero te lembrar que pé faz parte do corpo. De cima para baixo é a última parte. Então, se os inimigos estão debaixo dos pés de Cristo, os inimigos estão debaixo do corpo de Cristo. Se eles estão debaixo do corpo de Cristo, eles estão debaixo dos pés da igreja. Porque a igreja é o corpo. Então, nós temos autoridade. Eu falei disso aqui. A obra que Cristo realizou devolveu ao homem a autoridade perdida no Éden. Eu já te contei essa história. Essa autoridade vem da onde? Vem da onde? Mas é exercida corpo. Ele falou, é-me dado toda a autoridade nos céus. Então na terra Deus exerce autoridade através da sua igreja. Na terra Deus exerce autoridade através da sua igreja, que é o seu? Amém. A gente está só relembrando. Estou passando batido. Quanto mais eu me submeto ao cabeça, mais a autoridade dele é reconhecida em mim no mundo do espírito. Então, o nível de autoridade que você tem no mundo espiritual está diretamente proporcional ao seu nível de intimidade com a cabeça. Sei quem é Jesus, conheço Paulo, mas você é quem? Lembra? Saíram pelado, correndo, passaram vergonha. Porque não tinha intimidade, não tinha relacionamento com a cabeça, portanto não tinham autoridade. Amém, queridos? Eu estou só relembrando, para entrar na palavra de hoje, na aula de hoje. É através do seu corpo que Cristo, já falei, Ele exerce autoridade na terra. Fomos comissionados por Cristo e recebemos dele autoridade para destruir as obras do diabo. Amém? Então é isso. Foi isso que nós falamos na aula passada. Consciência e autoridade no corpo. Amém, amém, igreja? E hoje a gente vai entrar num assunto muito legal, que vai durar pelo menos umas 2 ou 3 semanas, a gente falando sobre isso, e é muito legal. E eu quero usar essa frase aqui para intitular a partir de hoje: Unidos, aleluia. Tem um tal de unido venceremos aí, não tem? Todo mundo fala isso para lá e para cá? Então o Espírito Santo trouxe isso para mim: unidos. Porque se você é corpo de Cristo, o corpo precisa crescer. Teu corpo foi desse tamanho a vida toda, sim ou não? Você cresceu. Então, como corpo de Cristo, a igreja também precisa crescer. Então aqui tem 2 verdades poderosas. Nessa frase tem 2 verdades poderosas. Primeiro, que a igreja deve estar... Que maravilha, vocês pegaram já. Já pegaram. Alguém quer pregar aqui no meu lugar? Já pegaram. A igreja deve estar, e a igreja também deve. Meu Deus do céu, que igreja é essa, gente? O negócio está afiado, é isso aí. 2 verdades poderosas numa frase tão simples. A igreja, obrigado, André. A igreja deve estar unida e a igreja deve crescer. E aqui eu vou liberar uma verdade poderosa para você. Uma coisa não acontece sem a outra. Ninguém cresce na divisão. Divisão não tem crescimento. O crescimento está na unidade. E você vai entender isso. Você vai entender. Vamos ler um texto? Hoje eu vou ler um texto um pouquinho mais longo. Vou ler ele todo, são alguns versos. E no final vou fazer algumas considerações a respeito desse texto. Não sei se eu vou conseguir falar tudo. Vou parar 11h30 para a gente... não ficar cansado, já fizemos muita coisa hoje. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, onde Paulo está falando ali acerca dos dons espirituais.
E aí ele vem trazendo essa questão do corpo, ele usa, ei, olha aqui para mim, ele usa o exemplo do corpo humano para falar da igreja. Cara, eu quero te dizer que o teu corpo humano é uma máquina perfeita. Todos os membros unidos, cada um na sua função. Ontem a gente viu isso lá no futebol. Pô, o Sheldon armou uma panela lá, Deus que me livre, cara. Rapaz, o Sheldon e o Leandro aqui, ó, o Sandro armaram uma panela, meu irmão. Isso não é de Deus, não. Aí falaram, sabe o que é? Pastor, panela só é ruim para quem está fora. É. Para tu ver. Perdi 7 direto. Falei, tá repreendido em nome de Jesus. Os caras organizaram o time. Esse aqui, ó, olha lá, tá até machucado, parece até um sabonete. A bola caiu no pé dele liso, meu irmão. Falei, cara, não vai de primeira nele não, meu irmão. Vai ficar, o cara é liso. O Sandro, banheirista, não voltava para marcar, ficou isolado lá na frente, só recebendo bola. Tá repreendido e ficou tirando onda com a minha cara. Fazia gol, vinha aí, pastor, sua camisa 10. Vai brincando com o homem de Deus, pastor. Vocês estão rindo? Rapaz, o Gabriel agarrou pro meu time, deixou passar 2 frangos. Aí foi pro time dos caras, fechou o gol. Virou o goleiro, fazendo ponte. Tirou, eu falei, Gabriel, Deus está vendo. Pode derrubar, né, Márcio? Caraca, fechou o gol. Achou tua posição, hein, Gabriel? Pode comprar uma roupa de goleiro. Rapaz, o negócio foi legal pra caramba. Aí, Deus trouxe assim o meu coração. Já vou liberar. Não é para parar de rir, não, para continuar na mesma alegria. Deus falou assim comigo, eu vendo futebol. Tem 4 times de futebol aqui, só de homem. Reúne esses homens para dar uma palavra para eles. Vamos ver quantos vão aparecer. Espírito Santo mandou, então já pode preparar. Está cozinhando algo no meu interior e você vai vir aqui para a gente bater um papo de macho. Papo de homem. O sacerdote do lar tem que estar firme para estabelecer a sua casa. Amém? Tinha 4 times de futebol, Roberto. Pô, tem que ter uma galera aqui para a gente bater um papo, amém? Cadê os homens aí? Fala amém. Amém. Rapaz, que amém grosso, meu Deus do céu. É isso aí. É isso aí. Então, quando marcar, tu aparece, hein? Em nome de Jesus. Então, vamos dar uma lida. É bonito você ver o time, cada um jogando na sua posição. Sabe, o negócio flui. O negócio anda legal. E o corpo humano é isso, cara. Tá aqui o braço, tal, a perna, a cabeça, tal, o dedo, os membros funcionando. E Paulo, ele usa essa ilustração para poder falar da igreja, cara. É assim que a igreja tem, que a igreja é um time, amém, queridos? Nós somos um time, eu quero dizer, você não está no banco de reserva, você está escalado e você tem tua função. Todos são importantes. T-O-D-O-S, todos são importantes. Não tem diferença no nível de importância. O pastor não é mais importante que ninguém. Todos são importantes, que eu estou aqui falando no microfone e tal, mas alguém ligou o microfone, alguém testou o microfone, alguém botou o slide, alguém preparou a arte, alguém limpou o banquinho que você está sentado, alguém abriu a porta, alguém varreu lá fora, alguém passou pano no chão, alguém preparou uma água. É assim. Todos são importantes. Você viu? A televisão não funcionou, já percebe? Se tiver alguma coisa fora, vai tudo por água abaixo. Você percebe, sim ou não? Então alguém bota essa televisão na tomada. Essa mãozinha que botou essa televisão na tomada é importante. A mãozinha que pega o controle ali, ó, e aperta o botão para ligar. Não foi isso que aconteceu, tá, gente? Estava ligado. Deu alguma queda ali, alguma coisa. Mas a mãozinha que pega esse controle e aperta é importante. Amém? Então a gente vai entender isso. Paulo, ele fala isso. Então como é que eu posso desprezar, por exemplo, o dedo mínimo da minha mão? Vai tentar fazer uma pegada sem o dedo mínimo pegar alguma coisa para você ver se ele é importante ou não. É ou não é, Tutinha? A gente que treina. Você às vezes está com o dedo ruim, amarra, deixa fora, você vai fazer uma pegada no kimono, não é a mesma coisa quando tu vai lá, cara, agarra o cara, já era. É ou não é, Felipe? Felipe está rindo, é isso aí. Pastor, eu não gosto do meu dedo mindinho, do meu pé, ele é feio, cara, mas ele te dá equilíbrio aqui, ó. Corta o teu dedo mindinho para tu ver, tu vai ter que se adaptar, se reequilibrar sem ele. Está entendendo, sim ou não?
todos são importantes, somos um corpo. E aí eu quero ler esse texto contigo. 1 Coríntios 12, Paulo diz o seguinte, de maneira simples, para você entender, o texto é autoexplicativo, não vou nem falar muita coisa. Ora, assim como o corpo é uma, embora tenha muitos, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só, assim também com respeito a... Aleluia! Cristo é um corpo com muitos membros. Cara, você percebe ali que ele está dizendo que você é Cristo? Olha ali, ó. Assim como um corpo tem muitos membros e forma um corpo, assim também Cristo tem muitos membros que formam o seu. Você está totalmente inserido em Cristo. Você não está com Cristo, tá? Você está em Cristo. Está nele, imerso nele. Aleluia. Olha o verso 13. O corpo não é composto de um só, mas de muitos. Verso 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do... Isso aqui é maravilhoso. Mesmo você querendo, você não deixa de fazer parte do corpo. E aqui está falando, já começa aqui a falar de função, tá? Porque falou de pé e falou de mão. Falou de mão, na verdade. Está falando de função. Então não é porque você não está de repente fazendo o que você gostaria de fazer, que você deixa de fazer parte do... Você é corpo. E agora eu vou voltar um pouquinho na aula passada. Quanto mais eu tenho comunhão com Deus, quanto mais eu cresço na consciência de corpo, mais Deus vai me mostrar a minha função no... Aonde Ele quer me usar. Porque às vezes a gente quer ser usado em outra posição. Mas cara, tu é lateral direito? Fica na direita, senão tu vai tomar bola nas costas. Falando numa linguagem de futebol. Ontem meu time estava assim. O Joãozinho, cadê o Joãozinho? Botei ele na zaga, tá ele lá no ataque. Falei, olha lá ele lá. Ô João, tu não jogar aqui atrás, João? Ô buraco. Não, pastor, eu quero fazer gol. Então tu joga no ataque, meu filho. Joãozinho jogou no meu time ontem. Quando eu olhei para trás, cadê o zagueiro? Tá lá no ataque. Não dá certo, meu irmão. Vai tomar gol toda hora. Você está entendendo sim ou não? Ah, pastor, mas eu gosto de atacante. Eu gosto de ser atacante. Eu queria ser atacante. Cara, você morreu. Você não queria nada. Você vai ser usado onde Deus te botou. Porque, cara, Ele te dotou com habilidades. Que as suas habilidades são perfeitas para a função que Ele tem para você. Agora, se você sair disso, vai acontecer duas coisas. Você vai ficar fora da vontade de Deus e o corpo vai sentir sua falta. O corpo vai sentir sua falta, porque suas habilidades estão fazendo falta. É isso. Verso 15, olha lá, não sou pé, eu não sou mão, olha o pé. Eu não sou mão, queria mesmo era ser mão. Nem por isso você deixou de fazer parte do corpo. Verso 16, e se o ouvido disser, não sou olho, não pertenço ao, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Cara, é a gente ter maturidade de entender onde é que a gente tem que fluir. Mas essa maturidade vem através do relacionamento com Deus, num crescimento de consciência de que eu sou corpo, de que eu sou membro do corpo, que eu vou me encaixar na função do corpo. A gente tem aqui diversos setores na igreja, cara. Por isso que eu falei, todo mundo é importante. E tem diversos setores precisando de gente para trabalhar. Então já quero falar aqui, você, cara, que está só sentado aí, procura o Samuel, procura o Eduardo Silva. A gente está precisando de gente para mídia. A gente está precisando de gente para quê? Para multimídia. Os colaboradores. Sabe? Tá? Ah, pastor, mas eu não fui chamado para abrir porta. O quê? Você não foi chamado para quê? Já deixou o inferno entrar. Não, quer dizer, que eu já passei dessa fase de abrir porta, agora eu... Ah, é? Entendi. Aí você começa a ver o coração. Porque o coração de servo tem que começar pelo líder. Então, se o líder tem coração de servo, a igreja vai se desenvolver nisso. Você está entendendo sim ou não? É isso, porque a unção atrai. A unção atrai outros da mesma unção. Você percebe? Então, queridos... quando eu entendo isso, quando eu cresço nessa consciência, aí fica fácil de eu entender a minha função. Ah, o ouvido, eu queria ser olho.
não deixa de fazer parte do corpo, verso 17. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o... Meu Deus, isso aqui é poderoso, gente. Isso aqui é poderoso, todo mundo é necessário. Então, aquilo que a gente entende como algo que é para nos separar, na verdade deveria nos aproximar, que são as... Ninguém pegou, são as diferenças. As diferenças que vivem afastando pessoas, na verdade deveria uni-las, porque um precisa do outro para ser aperfeiçoado. Está tão simples na palavra, né? Se fosse olho, como é que ia ouvir? Se fosse ouvido, como é que ia ver? Se fosse todo mundo nariz, como é que ia comer? As diferenças devem nos aproximar para a gente cumprir a missão de Cristo. De fato, aqui é que está o negócio. É a tua vontade ou é a vontade de Deus que tem que prevalecer? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua... Então, cara, é a vontade de Deus. Agora, se eu quero entrar em conflito com a vontade de Deus, porque eu não reconheço a minha posição, aí vai dar problema. Porque eu estou entrando em conflito com a vontade de Deus, não é a minha, é a vontade dele. Então você percebe, como eu falei, diversos ministérios aqui na igreja. Não é você escolher Unidunité, Salamé-Mingué, eu vou trabalhar lá com as professoras de criança. Trabalhar com professora de criança, cara, tem que amar criança. Porque tem gente que fala de criança, o olho brilha. Tem gente que fala criança não. Então, o outro vai trabalhar em outro lugar. Você está entendendo sim ou não? Então, quanto mais eu cresço, vou voltar nessa aula toda hora, através do relacionamento com Deus, quanto mais eu cresço na consciência de que eu sou corpo, mais eu encontro o meu lugar no corpo. Porque a Bíblia diz que a obra de Deus começa no coração do homem. Não adianta você pegar uma pessoa... botar para ela fazer o que ela não foi chamada para fazer. Eu sempre converso, está ali meu amigo pastor Roberto. Vou usar teu exemplo, Roberto. Eu acho lindo ver o ministério dele, que ele foi chamado para fazer isso. Aí ele até brinca comigo, né? Luiz, não fui chamado para estar dentro de igreja. Porque cara, e aí você vê, uma vez eu vi uma foto deles, meu coração se encheu de alegria da Elaine e do Roberto, no meio de um montão de criança, dando um montão de brinquedo e tal. Meu coração, Deus falou comigo, cara, a coisa mais linda que tem é você ver uma pessoa fazendo aquilo que Deus a chamou para fazer. Eu peguei essa frase. Aí você pega o Ronald, cara, né, quando ele toca, lógico que hoje é um pastor, ministro e tal, mas cara, quando ele pega para tocar aquele negócio ali, parece que meu Deus do céu, é mágico, eu não consigo nem tirar o olho. Eu já falei pro Cauã, se eu fosse você, eu não deixava o Ronald em paz. Eu ia perturbar ele 24 horas, eu quero ser assim, como é que é? Me ensina, me mostra e tal. Então quando você pega uma pessoa, você fica vidrado nela, fluindo no dom dela, naquilo que ela foi chamada. É lindo ver um pastor pastoreando. É lindo ver um profeta profetizando. É lindo ver um mestre ensinando. É lindo. Porque é o chamado de cada um. Amém, queridos? É isso. Então está lá. De fato, Deus dispôs segundo a sua vontade. Verso 19. Se todos fossem um só membro... É uma pergunta, eu não tenho resposta para essa pergunta, você tem? Não tem corpo se não tiver membro, se não tiver membros, né? Verso 20, assim, há muitos, mas um só, aí é que está a questão, a gente tem que se virar e ser um corpo só. Criar outro corpo vai dar problema, porque aí vai ter que ter outro cabeça. Quem é o cabeça desse outro corpo? Percebe, sim ou não? Então é exatamente isso. Verso, acho que ainda tem. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés. Cara, eu achei interessante que ele botou cabeça aqui. E cabeça aqui representa Cristo. Ou seja, até Cristo se coloca numa posição, cara, de estar contando com o corpo dele para fazer o que tem que fazer.
Aí se ele humildemente se coloca assim, quem sou eu para achar que eu faço tudo sozinho? Pô, cara, eu não sou nada. Não somos nada. Precisamos um do outro, cara. Eu tenho essa consciência viva no meu interior. Se não fosse essa equipe, esse pessoal que trabalha, nada aconteceria. Eu estou sempre reunindo eles, sempre falando com os líderes de GC, estão aí, sempre conversando com eles. Não tem como fazer sozinho, não tem como, meu irmão. Estamos todos unidos pela causa de Cristo. Então não tem, olha lá, não pode dizer 22, pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são. Isso é lindo demais, gente. Lê isso aí devagar em casa e medita. Isso é lindo demais. 23. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Por exemplo, o rosto está sempre visível, né? Então é como se tivesse mais honra. O pé quase ninguém vê, mas você não compra sapato para o rosto, você compra sapato para o pé. Então você trata o pé com mais honra do que o rosto. Você está percebendo isso? É mais ou menos isso para você entender no que tange a corpo, cara. Por isso, cara, que a gente tem que tratar cada membro com a sua importância, olha lá. E os membros que em nós são indecorosos, tratamos com decoro especial, verso 24. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus, olha só, estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham. Meu Deus do céu. Foi Deus que fez isso, cara. Dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Isso é lindo. Verso 25. A fim de que não haja. Percebe que para não haver divisão, a gente precisa considerar importante os menos honrados. É a receita? Porque a divisão é algo que as trevas que levantam. Tá? Onde tem unidade é Deus, onde tem divisão é treva. Está bem claro isso na palavra lá. No corpo, mas sim, que todos os membros tenham igual cuidado, o pastor por todos, uns pelos outros. É assim, o corpo funciona assim, cooperação. Todos somos cooperadores. Sabe, queridos, a gente precisa entender isso. Verso 26. Quando um membro sofre, quando um membro é honrado, não foi o que a gente viu ontem? Os membros lá sendo honrados, sendo batizados e todo mundo se alegrando, pulando e dando glória. É isso é corpo. Ó, meu irmão, deixa eu te dizer, a igreja é corpo de Cristo e a gente tem que ter união, não é uma opção. Não é uma opção, talvez a gente pode viver unido ou a gente pode escolher viver desunido. Viver desunido é deixar de ser corpo de Cristo. É lógico que eu sei que tem imperfeição em mim, suficiente em você também para a gente se estranhar. Mas a gente é corpo. Porque existe uma lei chamada lei do amor. Existe o perdão. Existe tudo isso para a gente caminhar. Quando eu me submeto, quando eu reconheço o outro, a gente caminha. Amém, queridos? É isso aí, verso 27. Ora, vocês são, e cada um de vocês individualmente é membro desse. Aleluia. Vocês são corpo, por mais que vocês sejam indivíduos, mas vocês são corpo, é isso que ele está dizendo. Então agora, eu ainda tenho alguns minutinhos, vou fazer algumas considerações sobre esse texto e a segunda parte dessa mensagem na semana que vem. Então olha só algumas considerações dentro de tudo que a gente leu. Não existe vida cristã isolada, solitária. A salvação é pessoal, mas não existe salvação individual. Porque até para você ser salvo, alguém precisa pregar para você. Alguém orou por você. Alguém cuidou de você. Então, até mesmo antes da gente fazer parte do corpo de Cristo, a gente já está desfrutando dos benefícios dos membros do corpo.
Deus é um Deus pessoal. Ele trabalha na pessoalidade, mas cuidado com o individualismo. Individualismo é um problema. E isso não pode ter na igreja. É isso aí, ó. Não existe vida cristã isolada. Eu digo sempre aqui, se você tirar relacionamento do cristianismo, não sobra nada. Cristianismo é relacionamento com Deus e com o próximo. Foi isso que Jesus falou. Qual é o maior mandamento? Se você tivesse que resumir tudo, se você tivesse que em uma frase falar pra gente como que a gente tem que viver: ama a Deus e ama o próximo. Se relacione com Deus, se relacione com o próximo. Cristianismo. Se você tira relacionamento do cristianismo, não sobra nada. Amém, queridos? Outra consideração: os membros do corpo são totalmente dependentes um do outro. Sabe, eu tenho aqui o meu corpo, mas um depende do outro. Então, de repente, para eu pegar esse copo d'água aqui, a minha mão tem que pegar. Mas se o meu antebraço não colaborar, não vai. Ó, já mexi o ombro. O ombro tem uma musculatura do ombro. Aí quando eu for levantar, você está pensando que eu estou usando só a mão? Estou usando a musculatura do bíceps para dobrar esse copo aqui. É só você ver. A pessoa que passa por reabilitação não consegue às vezes levantar um copo desse. Então eu deito lá, musculatura, cada uma realizando a sua função. Se eu deito para fazer um supino, por exemplo, e eu empurro, tudo que eu empurro, eu uso a musculatura do peitoral. Agora, na mesma posição, se eu viro para baixo e eu puxo, eu uso a musculatura das costas. Cada um dentro da sua função. E o comando da cabeça faz o movimento, mas todo o corpo tem. Então, vou me abaixar aqui, ó, o joelho teve que dobrar, porque se o joelho não dobrar, eu não pego. Então, colabora, joelho. O joelho colaborou. Amém? Todo o corpo é importante. Todo o corpo é importante para a gente realizar a função. Então, são totalmente dependentes um do outro. Amém? Os membros do corpo devem ser diferentes um do outro, porque a gente leu aqui que se todo mundo for ouvido, não tem corpo. A gente não leu isso? Então, então foi o que eu já falei e aqui vou repetir. Ó. As diferenças não devem nos afastar, mas nos... E aí isso aqui eu também já falei, tá? Os membros do corpo têm igual importância para o corpo. Eu sempre digo isso aqui porque eu aprendi isso com o pastor Hélio Peixoto. Aprendi isso muito claro, aprendi isso. Olha só. Importância ninguém é mais importante que o outro. Vai ter diferença de função. Vai ter diferença de responsabilidade. Aí vai ter. Agora a importância, todo mundo é igual. Todo mundo é igualmente importante. A escolinha está animada. Amém? É isso aí. Ó, os membros do corpo têm diferentes? A função vai ter diferença. E o que a gente já falou também, não somos nós que escolhemos a nossa função no corpo, mas Deus nos coloca na parte que devemos servir. Então fomos chamados para viver nessa união maravilhosa que é o corpo de Cristo. Amém, queridos? Olha só, a unidade é a manifestação e a divisão é a manifestação das... Está muito claro. Amém? Olha só. O que é que diz o Salmo 133, verso 1? E eu vou fechar com isso. Como é bom quando os irmãos convivem em união. Aí eu botei isso aqui, a união é bem diferente de ajuntamento. A igreja não deve ser um ajuntamento de pessoas onde cada um tem seus propósitos individuais e os seus propósitos individuais prevalecem sobre os propósitos do corpo. A igreja é uma união. União é uma junção de pessoas com o mesmo propósito. O nosso propósito é o propósito de Cristo. Amém, queridos? É bem diferente. Olha só, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba até a gola das suas. Ou seja, óleo fala de unção. Na união, a unção coletiva é.
E aí ele diz que tem mais, ele faz mais uma comparação. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para... Então na união é como o orvalho de Hermon. É interessante que o Monte Hermon, ele está localizado em um lugar que em volta dele é meio deserto, não tem muita água. Então o que acontece? Na madrugada, quando o orvalho molha todo o monte, sabe, de manhãzinha o orvalho começa a descer e irrigar toda a terra ao redor, gerando vida, frutificação, crescimento. É isso que ele está falando aqui. E o Monte Sião fica distante dele, não fica pertinho não, mas ele está querendo dizer que mesmo nessa distância, o orvalho que desce do Hermon, ele umedece toda a terra e gera vida, chega até o Monte Sião, ou seja, vai longe. Quando os irmãos vivem em união, é onde o Senhor concede a bênção da vida para sempre, queridos. Então, não existe frutificação, na união existe frutificação e crescimento natural. Porque, queridos, acontece naturalmente. Eu vou ter que botar aqui o verso de Atos para fechar aqui. Agora eu vou fechar, pode vir o Ministério de Louvor, porque está no mesmo contexto. Olha só, acontece naturalmente. Vamos dar uma olhada aqui para fechar, olha só. Atos 2:46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio partiam o pão em suas casas. Olha os grupos de comunhão aí. Olha a importância de você estar no grupo de comunhão. Não é só no pátio do templo, mas é também nas suas casas. E juntos, separados, gente, juntos, participavam das refeições com alegria. Cara, a sinceridade do coração é uma das coisas mais importantes na união. Sabe por quê? Deixa eu te dizer, tudo é uma questão de coração. Às vezes pode estar do teu lado, cara, mas se o coração está desalinhado, não é união. Não é união. Desalinhou algo no coração, às vezes no casamento. O marido tem um propósito, a mulher tem outro. Um não reconhece o outro. Desalinhou o coração. Aí não tem como ter união, porque aqui, ó, eles comiam juntos porque havia o quê? Havia o quê, gente? Uma sinceridade interior, um desejo interior, uma submissão interior de coração. E eu tenho aprendido isso com a palavra de Deus, cara. Tudo é uma questão de coração. Você vê isso na palavra de Deus direto. Então o que eles faziam? Louvando, botei ali, ó, a verdadeira união é uma união. E quando chega, deixa eu te dizer, quando chega a acontecer a separação física ou a divisão física, a de coração já aconteceu há muito tempo. Há muito tempo já desafastou o coração. Aí fica ali naquele reme. Aí depois, cara, já estava fora há muito tempo. Você está percebendo, sim ou não? É isso. A verdadeira união tem que ser de coração, gente. É o coração que importa. Tem gente que está longe de mim, amigos que eu fiz no Paraguai, amigos que eu fiz na Bolívia. Quando a gente se vê, quando a gente se fala por vídeo, o missionário Alex lá do Paraguai, a gente se fala, a gente se vê, a gente conversa, cara, uma união, algo, sabe, interno no coração. Quando eu falo com o pastor Denilson, por exemplo, também em São Paulo, a gente às vezes bate um papo, é uma união de coração, independente da distância. Você está entendendo, sim ou não? Então união é de coração. E aí o que eles faziam? No verso 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo, percebeu frutificação e crescimento natural. Por quê? Porque existe união, porque existe o orvalho do Hermon, porque existe o óleo da unção. Tudo isso na união, na vida em união. Então fique de pé. E é o meu último slide, olha só. A união é a maior causa
da frutificação. Eu vou repetir, bota lá para mim. Não tira não, Rafa. A união, olha lá, é a maior causa da multiplicação, da frutificação. Na união, a frutificação acontece de maneira natural. A minha oração, queridos, sabe, é que você cresça na consciência de que você é corpo de Cristo, de que você está inserido no corpo e de que cada membro é importante para que a gente desempenhe a nossa função. Eu ainda vou falar mais disso aqui. Eu vou falar de cada membro desempenhando a sua função para o crescimento, como está lá em Efésios. Sabe, a gente vai continuar, mas eu queria que você guardasse isso hoje. Unidos cresceremos. Unidos cresceremos como corpo, cresceremos como igreja. Amém? Vamos adorar.